Início do século XX. A ferrovia São Paulo-Rio Grande chegava à região dos Campos Gerais e trazia uma grande transformação. Os campos inférteis da estreita faixa de terra, localizada no segundo planalto do Paraná, foram rota dos tropeiros e agora começavam a dar lugar aos trabalhadores da empresa norte-americana Brazil Highway Company. Enquanto os operários, muitos deles europeus, construíam a estrada de ferro, outros imigrantes também eram atraídos pela oferta de terras na região. Em 1911, um grupo de holandeses chegou à fazenda Carambeí. A propriedade havia sido comprada pela companhia norte-americana. E lá, os batavos produziam laticínios para os trabalhadores da estrada de ferro, como faziam os que se instalaram na colônia perto de Irati, em 1908. Pouco tempo depois, novos colonos chegaram e a produção de derivados de leite cresceu. Para ficar naquelas terras, perceberam que tinham que se modernizar e criar um mecanismo de proteção capaz de ampliar as perspectivas de mercado. Vamos formar o quê? Uma cooperativa. Vamos unir e fazer a cooperativa para poder nós trabalhar junto. E justamente que em 1925 foi o privilégio meu do ano que eu nasci, fundaram a cooperativa de laticínios. E depois, em 1928, eles deram o nome de Batavo. O que você não pode fazer sozinho, você faz através de uma cooperativa. E a Batavo, como todos já sabem, né, foi a primeira cooperativa de produção que foi criada no Brasil, e ela tem uma história de sucesso, né, bastante interessante, né, que foi lá nos primeiros anos, principalmente, nem oficializado ela não era, porque não existia uma legislação sobre cooperativismo, mas ela funcionou como uma verdadeira cooperativa, né? Na época, o queijo era um artigo de luxo e a maior parte da produção era vendido para São Paulo. Na região de Ponta Grossa, ficava só a manteiga, o leite e uma pequena quantidade de queijo. Apesar da ferrovia, o transporte dos produtos a longa distância era uma dificuldade que impedia a expansão da produção. Então eram anos realmente muito difíceis, né? Foram anos muito difíceis, né? Com pouco recurso, mais ou menos isolado, né? Porque isso aqui era bastante isolado. Carambeí ficava, hoje é tão perto de Ponta Grossa, mas na época era muito distante, né? Então meu pai também, quando ia para a cidade, daí era com a carrocinha, com os animais, né? Daí para fazer a compra, levar mercadoria, trazer algumas coisas para... Era um dia de viagem. Entre os anos de 1929 e 1932. Os reflexos da crise econômica provocada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York chegavam ao Brasil. Getúlio Vargas assumia a presidência da República. Manifestações populares pediam a implantação de uma nova Constituição e, em meio a essa turbulência, os trens para São Paulo pararam. O leite e os derivados ficaram estocados, o preço caiu. Parte do produto se perdeu e muitos associados desistiram. Apenas 6 deles mantiveram firme o propósito do cooperativismo. Até os anos 50 foi bastante difícil, né? Eu acho que foi a época do pioneirismo mesmo, né? Onde tiveram as grandes dificuldades e onde também se realizaram muitas coisas, né? Em 1935, um pastor nascido na Holanda chegava a Carambeí para trazer bem mais do que a palavra de Deus. William Vincent Miller era formado em ciências econômicas e teve um papel importante na reorganização da cooperativa. Promoveu mudanças radicais na administração e na política administrativa da instituição. Naquele mesmo ano, foi eleito presidente da Sociedade Cooperativa Holandesa de Laticínios. Nos primeiros meses, foram tantas dificuldades que o pastor chegou a pedir demissão do cargo, mas foi impedido pelos cooperados. A sugestão de fechamento da instituição não foi aprovada e os pioneiros decidiram coletivamente que era momento de fortalecer a ideia do cooperativismo. 2 anos depois, a situação já era bem mais favorável. Fora pastor, ele também foi ajudando muito a cooperativa e escola também, que precisava de orientação, e ele deu muita orientação para os colonos naquele tempo. Então o pastor Miller foi muito importante para nós, ficou muitos anos. A partir desse período, a instituição buscou expandir as atividades. Implantou uma seção agrícola e outra avícola.
Também foi a partir desta fase que os cuidados com o controle de qualidade do leite, com a alimentação do gado e com a fabricação do queijo se ampliaram e se tornaram marca registrada da cooperativa. Em 1939, a diretoria decidiu ampliar as instalações para aumentar a produção de queijo e definitivamente disputar mercado em São Paulo. Uma nova fábrica começou a ser construída em novembro do ano seguinte. No primeiro dia de agosto de 1941, uma assembleia decidiu pela criação da Cooperativa de Laticínios Batavo. A década iniciava com resultados animadores. Números oficiais indicavam que de 1940 a 1942, a produção havia crescido 80%, mas a capacidade produtiva caiu no ano seguinte. Possivelmente, era um reflexo da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A inflação assombrava e era cada vez mais difícil pagar os salários aos trabalhadores. A cooperativa era aquele tempo, os grandes e os pequenos, todo mundo recebia o mesmo preço para o produto. Não interessa se para o final 10 litros, 100 litros de leite, 200, porque até o tempo quem fornecia 150, 200 litros de leite era um grande produtor. Mas tinha gente que tinha 4, 5 vaquinhas, e naquele tempo a vaca dá 4, 5 litros de leite só, não é mais como que dá 50 litros, coisa assim. Tudo vaca mestiça, né? Vaca de meio de buco. A guerra, que trouxe tantos problemas, também abriu mercado para os cooperados investirem em outras atividades que pudessem suprir as necessidades de consumo da população da regional, prejudicada pelos problemas de fornecimento e comercialização de produtos. Isso levou a uma nova reestruturação da cooperativa, que a partir de 1944 passou a se chamar Cooperativa Mista Batavo. Além de laticínio, a cooperativa vendia forragens para o pasto e outras mercadorias de natureza agropecuária. Nessa nova configuração, a associação ultrapassou os limites de Carambeí e passou a permitir também a filiação de produtores de Castro e Ponta Grossa. Depois da guerra, a Batavo passou a importar touros da Holanda e recebeu apoio para melhorar a alimentação das vacas leiteiras. Em 1947, participou da fundação da Cooperativa Central Agrícola do Paraná. Neste período, o preço do leite quase não subiu, os rebanhos foram castigados pela febre aftosa e o preço das rações aumentou. Uma cooperativa central tinha que ter, por lei, 3 sócios mínimas. Quando ela foi fundada, naquela época, ela tinha só 2. Tinha Castelana e Carambeí. Mas as cooperativas, então, assumiram perante o governo de que elas iam construir mais um. Quer dizer, iam formar mais um grupo, que gente de fora, para fazer parte da central. Nos anos 1950 e 1951, a produção de leite cresceu. A utilização dos touros importados melhorou a qualidade do gado leiteiro. Meus pais já vieram com gado e leite da Holanda para cá. Inclusive no navio, o touro pulou o navio e o navio antigo, logo após guerra, ele deu a volta e içaram de novo o boi, o touro, quer dizer, né? Porque o touro era o futuro do rebanho, porque as novilhas, 40 novilhas prenhas mais o touro, mas devia de emprenhar de novo, até esses bezerros que iam nascer, poder reproduzir também, ia demorar, porque puro de origem tinha muito pouco no Brasil na época. No final de 1951, foi lançado um produto que agradou muitos consumidores, o Choba, e tinha que ser consumido rapidamente, porque não havia equipamentos para esterilização do achocolatado. Era o antecessor do famoso Chocomilk. Neste período, ampliou-se também a criação de porcos. Mesmo assim, o investimento majoritário continuou sendo na produção de laticínios. Estava exclusivamente direcionado aos produtos de origem animal. Então não tinha nada para a agricultura. Na década seguinte, o cultivo da soja atraiu muitos produtores. A Cooperativa Central construiu um silo para armazenar 20 mil toneladas do produto. O interesse dos cooperados nessa cultura foi tamanho que, em 73, a produção da soja já ultrapassava a de leite. Foi a época de ouro da agricultura aqui, né, o início, onde as terras ainda eram baratas e os insumos, o ganho era bom, né? Então a margem era muito boa. Um dos diferenciais nossos aqui também, por exemplo, em função de conhecer o potencial da terra, das regiões,
Você pode observar o que é o limitante na produção, por exemplo, de uma região. É o homem, o que está acontecendo. Então, em função da nossa assistência técnica, praticamente padronizamos a produtividade entre os produtores. A variação de produção normalmente está ou na gestão um pouquinho, ou no clima que deu diferente lá, ou classificação do solo. Quer dizer, nós temos todas essas informações. Comparado com outras cooperativas, não tem algo tão completo. Nossos dias estavam absolutamente contados, continuar fazendo agricultura com o sistema convencional. Não dá para continuar, então vou ter que mudar. Então vou experimentar fazer plantio direto. E no primeiro ano isso deu tão certo mas também não fiz sozinho, né? Tudo que eu fiz sempre foi com o time, com as mais pessoas e somando ideias para poder crescer. No final da década, a cooperativa Batavo filiou-se à Cooperativa Central Agropecuária dos Campos Gerais, Coopersul, e em seguida começou uma crise econômica que atingiria o país por quase 20 anos, quando os índices da inflação passaram dos 200%. Com o Plano Real, a crise começou a se dissipar em 97 e ocorreu um dos momentos mais difíceis na história da Batavo: a fusão da Cooperativa Central com a Parmalat Brasil S.A., indústria de alimentos. 10 anos depois, a Perdigão passou a deter o controle total da nova fábrica. Houve umas mudanças muito grandes, os planos Bresser, Kohler, etc., afetaram duramente a maioria das indústrias do Brasil, né? E os nossos associados, né, que forneciam a sua produção na Cooperativa Central, eles tiveram muitas dificuldades, né, porque eles estavam acostumados a ter um preço relativamente bom. De repente, essa concorrência, essa possibilidade de você também importar produtos de fora, mudou bastante esses aspectos todos. Já a cooperativa entrou num grau de endividamento, né, principalmente na área de carnes, e a gente teve que administrar tudo isso aqui com a diretoria, com a equipe. Então foram anos realmente difíceis, né? Não são lembranças assim gostosas, né? Porque eu pessoalmente gostaria de ter ainda a Cooperativa Central, né, como uma grande indústria aqui, com a marca Batavo se projetando no Brasil todo. Mas apesar das mudanças administrativas e econômicas, a virada do século foi de boa produtividade e de preços bons alcançados pelos cooperados. A gestão, quer dizer, programada e organizada, né? Isso que é fundamental. Não existe o homem, existe sim um grupo, um time para fazer as coisas. Então, o mais importante é isso. A Cooperativa Batavo é uma empresa sólida, né, com um excelente quadro de funcionários. Nós temos um time, né, que nos assessora, que tem um compromisso muito forte com o cooperado. Nós temos também um quadro social, um quadro de cooperados, muito comprometido com a cooperativa, isso que eu coloquei aqui. Agora, com o nome de Batavo Cooperativa Agroindustrial e um programa de planejamento estratégico, com a participação de todos os funcionários, a Batavo mantém vivo um dos mais importantes princípios cooperativistas: a participação democrática. Além disso, passou a ter um forte comprometimento com a preservação ambiental. Eu vejo que produzir alimentos, né, de forma harmônica com a natureza é perfeitamente possível. A gente sempre está buscando soluções para que a gente consiga achar o equilíbrio entre a produção de alimentos e também a preservação do meio ambiente. Ao longo dessa trajetória quase secular, a tradição e a inovação, heranças deixadas pelos pioneiros de 1925, permitiram à entidade superar as crises e adaptar-se às novas condições econômicas e tecnológicas. E são a base da preparação para os futuros desafios. Que é o maior desafio que nós temos, é preparar as gerações futuras para que elas possam assimilar o que é a Batavo, né, o que ela representa para nós e o que ela vai representar para as gerações futuras.